nosso assunto agora é velocidade, né? Porque a gente não pode ficar andando só devagar, na hora que tem que dar uma acelerada, né? E para isso o nosso convidado aqui é o Paulo Maza. O Paulo é gestor do Kartódromo San Marino, que fica localizado em Paulínia e que faz um trabalho de excelência, é a referência maior que nós temos aqui na nossa região, no estado de São Paulo também. Paulo, muito obrigado por ter vindo falar um pouco do trabalho que você faz, das equipes que você coordena lá e do planejamento, do calendário para esse ano. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado, Edson, pelo convite. Kartódromo San Marino, conta um pouco dessa história aí. O Kartódromo San Marino completará esse ano 14 anos de existência, mas ele já vem de uma longa história de 30 anos, que nasceu de kartódromos itinerantes pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. Se consolidou na região de Campinas há uns 20 e poucos anos atrás, e há 14 anos estamos no mesmo local, em Paulínia, que é um grande complexo esportivo com 48 mil metros quadrados, que recebe competições de kart profissional e kart de aluguel semanalmente. Nos anos 10 a.C., a gente tinha um kartódromo aqui em Campinas também, o Paulo, que é o kartódromo ali do Taquaral. Pô, quantas competições aconteceram lá. Depois o tempo foi passando, o espaço foi ficando deixado de lado. Hoje é usado para várias atividades, outras. Mas aquele barulho do ronco do motor, a gente tem saudade daquilo, viu, Paulo? O ronco do motor é a adrenalina do piloto, né? E de quem assiste. Quem escuta um kart de perto, próximo, nunca mais vai esquecer a sensação que é ouvir e pilotar um kart. O kart é a essência do automobilismo, né? Onde nasce o automobilismo. E quem vive essa experiência pela primeira vez fica apaixonado pelo esporte. Agora, é um esporte que não é muito barato assim para se manter, né, Paulo? Como muitos outros não são. Eu tenho um casal de amigos lá, não sei se você conhece, o Ricardo Alessio e a Rita Hennes. Ricardo e Rita Hennes, eles venderam lá um condomínio inteiro para poder bancar o João Alessio. Não é fácil, você conseguiu patrocínio, mas também você vê a luta do patrocínio, que é importante também na sequência, no objetivo traçado para o garoto. É importante, não é? É uma grande batalha, né? Nós acompanhamos vários pilotos que passam pela mesma situação, onde os pais se dedicam integralmente para promover esse início de carreira, né? Porque o kart é o início da carreira no automobilismo, que é muito promissor. E o João é um caso, é um garoto expoente no kartódromo, foi campeão do Campeonato San Marino em 2024 na categoria F4 graduados. Então é como muitos outros pilotos na nossa casa lá, que nós já revelamos mais de 8 campeões brasileiros de kart, né? Então o kartódromo é um berço que acolhe todos esses pilotos e promove o desenvolvimento da carreira deles. E assim como a Rita e o Ricardo, que se dedicam integralmente à carreira do João, existem outros pais também que têm o mesmo esforço e em busca de patrocinadores, em busca de apoio, para desenvolver o esporte que, profissionalmente falando, exige um investimento um pouco significativo. Mas também tem o kart amador, né? O kart de aluguel, que consegue o dia a dia, o piloto do dia a dia, o piloto amador, consegue praticar o esporte com muito prazer também, com um investimento relativamente bem menor. Agora, além de ser bom de braço, bom de ouvido para ver o motor do carro, bom de mecânica, a gente vê que tem muitos pilotos que começaram no kart, mas tem que aparecer uma luzinha lá de cima e falar assim, olha, eu vou escolher esse menino aqui, porque é muita gente. E os que chegam realmente na Fórmula 1, por exemplo, são poucos diante de tantos pilotos bons que a gente sabe que tem no kart, não é, o Paulo? É uma realidade. A Fórmula 1 é uma realidade onde exige muito investimento, né? E essa luzinha que você comentou, Edson. Mas, assim, o automobilismo como um todo tem muitos caminhos, né? Então você pode nascer no kart e ir para a parte esportiva, para os outros fórmulas, várias categorias, tem a Stock Car, né? Então os pilotos do kart, assim que eles se desenvolvem e passam a ser reconhecidos, é um funil, é lógico, você precisa ganhar, você precisa aparecer,
você precisa mostrar habilidades, mas com isso surgindo e sendo reconhecido, você consegue trilhar vários caminhos dentro da profissão, mesmo que não seja só a Fórmula 1, né? Nós temos o hábito de mirar sempre a Fórmula 1. A Fórmula 1 é o topo de uma montanha, né? Mas o automobilismo é bastante amplo e tem muitas possibilidades de você viver do automobilismo e ser feliz, né? Porque o piloto, antes de tudo, ele busca essa alegria interna dele. Eu queria que você falasse da segurança que oferece o esporte. Então, o esporte vem se desenvolvendo muito, Edson. Então, a parte de segurança, o próprio kartódromo, né, já se preocupa muito com isso, em áreas de escape, segurança dos pneus, né, a infraestrutura sempre pronta com o auto-socorro, né, a parte de ambulância, a parte de resgate, os equipamentos de última geração nas ambulâncias, né? Então, é necessário, sim, ter toda essa prevenção, porque os acidentes podem acontecer, assim, até porque o piloto... Mas é raro, né? No kart. Digamos que tem uma boa frequência, né? É raro um acidente grave, muito raro um acidente grave. Mas os acidentes do dia a dia, batidas, entorta aqui, machuca um dedo aqui, um pezinho ali, é comum. O kart tem que ter responsabilidade, né? Ele não é só lazer, e aí é que tem que dividir as coisas e tomar cuidado. Mas a parte de segurança, o equipamento do piloto é fundamental. Ele usar um excelente capacete, né, um protetor de costelas, um protetor de pescoço, luvas, macacão e sapatilha. Ele está bem adequado com equipamentos de primeira linha, já é 80% da segurança do piloto. E aí, para funcionar hoje o San Marino, quais são os parceiros que fazem você tocar com maestria aquele complexo esportivo? Nós temos uma equipe sensacional lá no San Marino, né? Uma equipe muito engajada com o esporte, muito unida, que trabalhamos todos os dias de terça a domingo, ininterruptamente, incessantemente dedicados ao kart, né? O San Marino é um berço do kart, né? Nós não temos carro, não temos moto lá, é um local onde é 100% kart, né? E temos os parceiros, sempre que estão apoiando o nosso campeonato, que nós estamos no segundo ano do campeonato, né? San Marino, tivemos a primeira etapa, a primeira temporada em 2024 com sucesso. Recebemos 442 pilotos ao longo do campeonato. E agora iniciamos a temporada 2025, renovamos alguns parceiros, continuamos com parceiros anteriores. E nessa temporada, já na etapa de fevereiro, que foi semana retrasada, batemos o recorde de pilotos, com 63 pilotos na primeira etapa. E agora estamos com uma boa expectativa para as próximas 8 etapas que teremos ao longo desse ano, né, promovendo o maior campeonato de kart profissional do interior de São Paulo. E quais são as categorias que tem no kart? São 11 categorias, tá? Nós temos 2 categorias em motores 2 tempos, que é a MY graduado e MY sênior, e mais 9 categorias no motor 4 tempos, que nós chamamos de F4. Essas categorias, essas 9 categorias, elas vão desde cadete, mirim, daí tem a categoria júnior, a categoria sprinter novatos, a categoria graduados, depois entramos na categoria dos idosos, né? Podemos assim considerar. Opa, agora me interessou, hein? Vamos lá. Tem a categoria sênior, que é acima de 28 anos. Você vai dizer, 28 anos idoso, no kart 28 anos já é considerado sênior, né? Aí tem a super sênior acima de 40 anos, tem a Gran Super Sênior acima de 50 anos e tem a F60+, acima de 60 anos. Então, nessas 9 categorias e nessas 4 categorias seniores, né, temos essa escalabilidade aí por idade. E numa bateria, quantos karts competem, Paulo? Estamos vendo aqui, estamos conversando com o Paulo Maso, que é gestor do kartódromo San Marino em Paulínia. Quantos carros em cada bateria? Nossa pista é uma pista homologada pela Confederação Brasileira e é uma pista com traçado e capacidade internacional. Então ela tem uma largura adequada para provas de grande volume de pilotos. Então acima, podemos chegar a 35, 40 pilotos na mesma pista, na mesma corrida, tá? E qual é o calendário desse ano aqui? Como é que nós
Eu acho que já estamos começando. Se não já começaram as provas ou ainda não? O calendário é extenso? O calendário é extenso. Tivemos a primeira etapa agora em fevereiro e as demais etapas do Campeonato São Marino ao longo desse ano. O importante do kartódromo é que todo mês ele muda o traçado, a pista. Então quem vai... Mas aí não vale, pô. E o camarada que decora a pista lá, depois você pega e muda tudo? Muda tudo. Ele tem que decorar de novo, ele tem que treinar bastante, ele tem que praticar todos os dias para não errar. Os pilotos de kart, eles brigam por milésimos de segundo, não são nem décimos, são milésimos de segundo. Nós temos competições lá onde os 10 primeiros, 12 primeiros colocados estão no mesmo segundo de velocidade, né? Agora, eu, por exemplo, se eu fosse... Eu não vou ser nunca piloto de kart, primeiro que eu não vou caber no kart no tamanho que eu estou atualmente. Cabe, né? Sim, Edson. Mas eu ia preferir um circuito anti-horário. Tem diferença circuito horário e circuito anti-horário, Paulo? Tem diferença. Nós temos... a cada mês nós trocamos os traçados e trocamos o sentido, para criar uma dificuldade a mais para os pilotos. Mas assim não é possível. Eu estou inconformado com essa... Na Fórmula 1 acontece isso? Não, na Fórmula 1 não acontece. A Fórmula 1 são quase todos os sentidos, todas as pistas no mesmo sentido, 2 ou 3 têm outro sentido e os traçados são permanentes, né? No kartismo, não. A grande diferencial é você poder inovar. Na mesma pista, você corre em 14, 20 traçados diferentes ao longo de um mesmo ano, então você não... Além de você não enjoar do traçado, exige que você tenha uma dedicação grande para se aperfeiçoar naquela pista, naqueles detalhes. Tem prova de kart na chuva? Tem, na tempestade. Na tempestade? Na tempestade. Prova de kart na chuva é algo indescritível. Não dá para enxergar nada. Não tem problema, ele enxerga o kart da frente no meio da chuva, né? Ele fica colado no kart da frente, acelerando e escorregando. A velocidade é grande. Né? E é a maior sensação da vida de um piloto é pilotar na chuva. As dificuldades são extremas, né? Conduzir e manter o kart na pista exige muita técnica. O kart escorrega demais, você freia, ele não para, você vira o volante, ele não vira, né? Então, para quem não conhece o que é pilotar na chuva, tem que viver essa experiência um dia. E até para parar de criticar os pilotos profissionais, porque exige muita audácia, muita confiança e muita coragem pilotar na chuva. Você falou uma coisa interessante, tem muita gente que assiste o jogo de futebol e vê o jogador passar mal quando vai jogar na altitude de La Paz. Eu sempre digo assim, vai para La Paz um dia, para depois você parar de ficar criticando os jogadores. Para provar que eu sou fiel no que eu estou dizendo aqui, eu falei que a gente fala aqui de elogios e de broncas, né? A Silvia Jonas está bronqueada, que ela falou para mim, você está inconformado com a mudança do traçado de pistas? Eu estou inconformada com esse programa. É a bronca aqui da Silvia, a Silvia Jonas, que provavelmente não gosta do esporte. Mas, Paulo, a gente estava falando aqui dos projetos agora para 2025. Eu queria... Tem premiação em dinheiro para piloto de kart ou não tem? A premiação, primeiro são os troféus, né? E existem os prêmios, não em espécie financeira, mas, por exemplo, no ano passado nós sorteamos 3 karts aos vencedores, aos participantes do campeonato todo, né? Então isso já né? É um baita incentivo. Você ganhar um carro zero para disputar a próxima temporada, né? É um incentivo inédito, né? Não conheço outros campeonatos que sorteiam karts ao final da temporada para os pilotos que assim participaram do campeonato. Esse ano nós já também teremos sorteio de karts, né? Os pilotos já criam essa expectativa. Nós temos pintura de capacete, o estúdio Gandolfo vai fazer a pintura de capacete, nós vamos sortear um kart da fábrica Thunder, nós temos parceria também com a Mega Kart, com a Concept Kart, né? Tem nossos parceiros comerciais também, que apoia com a loja de peças do kartódromo, a Kart Machine, né? Nós temos a Toy Kids, de brinquedos, loja de brinquedos apoiando, Dias Diesel Combustível apoiando, muitos parceiros que estão sempre frequentes na nossa pista e apoiando o campeonato e o desenvolvimento do campeonato. E o piloto tem que ter uma preparação física também bem acima dos demais, não é, Paulo? Precisa. A preparação física é fundamental para o piloto ter a resistência muscular para suportar esse calor,
né, que como foi dito agora, é exaustivo para o piloto. E ele precisa treinar no calor, porque senão ele não sabe o que ele vai passar durante uma corrida. O kartódromo San Marino tem condição, tem estrutura de promover provas nacionais, até internacionais teria ou não, Paulo? Teria sim. No ano passado, no final do ano, em dezembro, nós recebemos a 59ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart Profissional. Né? Nós sediamos o Grupo 3, que foi a categoria Shifter e a categoria Rotax. Nós recebemos o maior grid já visto de categoria Shifter no Brasil. 31 pilotos largaram no nosso Campeonato Brasileiro em dezembro agora de 24 e 84 pilotos inscritos na categoria Rotax também. Foi um recorde, né? A Confederação Brasileira nos fez uma grande avaliação do kartódromo. Então nós estamos plenamente aptos a receber provas nacionais e internacionais. A nossa estrutura, como eu disse, além de muito espaço, né, 48 mil metros quadrados, ela é ampla, ela tem mais de 50 boxes com oficinas profissionais, né? Ela tem mais 30 e poucos boxes abertos, 45 boxes abertos para receber os pilotos itinerantes, os pilotos que não têm um box fixos no kartódromo, né? Então, restaurante, né, lanchonete, ninguém paga nada para ir visitar, conhecer o kartódromo. Isso que eu ia perguntar. Não tem ingresso, nada, o estacionamento também é gratuito, né? Nós estamos em Betel, em Paulínia, fácil acesso, 3 minutos na rodovia Zeferino Vaz, sai lá no bairro de Betel, já você chega no kartódromo. O kartódromo é iluminado, funciona até as 22 horas todos os dias, de terça a sábado, e no domingo até as 19 horas. Então o público geral, né, de Campinas, região, Paulínia, pode passear no kartódromo, frequentar, ver grandes competições. Lá tem restaurante, tem lanchonete, tem um espaço para as crianças se divertirem e muita emoção e muita adrenalina com todos aqueles pilotos. Pode visitar os boxes, pode conhecer os karts de perto, as oficinas. Nós temos loja de peças especializada dentro do kartódromo, uma fábrica de kart dentro do kartódromo. Então a infraestrutura é bastante grande. Os meninos que desejam começar no kart podem começar a partir de que idade? No kart profissional você começa já com 5, 6 anos de idade, né? Porque aí o kart é seu, o equipamento é seu e começa o desenvolvimento da carreira. Para o kart de aluguel, nós temos a partir de 13 anos de idade, porque nós só temos o kart adulto, nós não temos o kart infantil para aluguel. Então, a partir de 5 anos, você já pode começar na carreira de kart. Existem uns pais aí que já levam os filhos antes dessa idade para começar. E o pai que leva o filho para essa idade já começa a pensar no futuro também, já pensar em virar aí um Ayrton Senna, não é não, Paulo? Eles estão o tempo todo pensando nisso. Às vezes até atrapalham bastante a carreira do filho, fazendo uma pressão, né? Pai de piloto é igual mãe de Miss ou não? Olha, eu acho que é pior, viu? Porque os pais de piloto lá dão um trabalho bastante grande para a administração, viu? Muito bem. 10 horas e 42 minutos, ouvimos aqui o Paulo Maso, que é gestor do Kartódromo San Marino. Queria que você, então, falasse mais uma vez como é que as pessoas podem fazer para visitar, onde é que fica, qual o melhor horário para visitar o Kartódromo San Marino. Ok. Podem nos seguir nas nossas redes sociais, né? San Marino Kart. O kartódromo fica aberto de terça a domingo, a partir das 9 horas da manhã, todos podem frequentar. O público em geral, nos dias de semana, é a partir das 17 horas, que nós temos o aluguel de kart para todo mundo se divertir. Aos sábados, a partir das 14 horas, e o domingo, o dia todo, para o público em geral. Mas o kart profissional funciona a partir das 9 horas da manhã todos os dias. Nós estamos lá no bairro de Betel e estamos ansiosos por receber a população, o seu público ouvinte, né? Isso é muito importante. A Bandeirantes também dá um grande apoio ao automobilismo, né? Então nós estamos muito felizes por estarmos aqui hoje, passando a nossa mensagem e falando do nosso kartódromo. Muito bem, mandar um abraço aqui também para quem que mandou a mensagem aqui agora é o Marcos Silva Bedinho, ouvinte fiel também
do Manhã Bandeirantes, que gosta muito das entrevistas, principalmente quando a gente fala de política. Hoje não falamos de política ainda, mas já já a gente fala. Grande abraço para você, obrigado por ter vindo, volte mais vezes. Muito obrigado, Edson. Foi um prazer estar aqui e voltarei sempre que convidado.